A bola rola logo mais, Fortaleza vem, inclusive, da perda do título no final de semana, jogo pelo qual eu senti os instintos mais negativamente primitivos, que eu fiquei muito puto. Mas aí não temos nada com isso, né, Fortaleza? O Atlético ganha o jogo 2-1, Breno Galante. Fala de Atlético 2, Fortaleza 1, Galante. Eu acho que vai ser 2-0, né? Porque eu acho que o Everson não vai tomar gol, mas tudo bem. Boa tarde a todos aí. Cara, é um jogo difícil, né? Porque é um adversário direto na vaga pela Libertadores com o Atlético. O Atlético hoje tem 49 pontos, o Fortaleza tem 42, mas o Fortaleza tem 2 jogos a menos, contra Botafogo e Cruzeiro dentro de casa. Então, para o Atlético, né, que tem como fonte de ir para a vaga na Libertadores, se classificar entre os 6, o Fortaleza também só classificando entre os 6. Então, é a hora do Atlético matar um adversário. É vencer. O Fortaleza vem só com um objetivo, que é recuperar essa chance da Libertadores aqui. Não é jogo fácil. O Vojvoda é um treinador que tem todo o meu respeito pelo trabalho que ele faz lá há muito tempo. Conhece o Atlético, é um estudioso, já está adaptado ao futebol brasileiro. Vem com desfalques? Vem. Mas esse é o grande medo, né? Porque hoje o Atlético ele tem que temer a ele, Atlético. A qual é o Atlético que vai entrar em campo? Qual a atitude do Atlético? Se for o Atlético que jogou com intensidade como foi contra o Fluminense, eu fico um pouco mais tranquilo. Se o Atlético entrou contra o Cruzeiro achando que já ganhou, aí nós vamos ter uma noite de terror lá na Arena MRV. Então eu espero que o Atlético tenha uma consciência, sem já ganhou, sem imaginar porque o time vem desfalcado, que vai ter facilidades, porque vai ser uma pedreira danada. Mas mesmo assim eu confio, porque o Filipão tem a oportunidade de repetir o time que jogou, né, contra o Fluminense no último sábado. E aí tem uma outra coisa, Thiago Fernandes, você que é o monopólio da informação, mas também da opinião, raramente contestada a opinião dada aqui no programa, quando sai da sua boca. O Filipão, outrora, caríssimo, reclamou de muito tempo para treinar que ele preferia jogar quarta e domingo. Tá aí, pouca diferença em relação ao jogo anterior, vai para campo, mesma formação. O adversário é duríssimo, hein? Mas, por favor, na câmera da verdade, fala de Atlético 2, Fortaleza 1. Então, duríssimo, HG, mas a situação atual do Atlético ela tem sido positiva. Eu já bato nessa tecla aqui há alguns dias. O Atlético dos últimos 10 jogos tem 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. São números de time campeão brasileiro. Então, nesse momento, eu acho que o torcedor atleticano pode ficar um pouco mais tranquilo em relação à forma e aos resultados que o Atlético vem obtendo. Porque eu entendo, já disse aqui por diversas vezes, eu entendo o torcedor, as pessoas, eu mesmo prefiro um futebol um pouco mais ofensivo. Eu gosto de ver o futebol um pouco mais ofensivo. É prazer mesmo de ver um futebol mais ofensivo. Mas eu não consigo contestar a questão do resultado do Luiz Felipe Scolari. Não é o estilo de jogo que eu gosto de ver, mas é um time eficiente, é um time que consegue vencer os seus principais adversários, é um time que bateu, nessa sequência aí de 10 jogos, Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, bateu o Palmeiras, bateu o Red Bull Bragantino, bateu o Fluminense, que é finalista da Copa Libertadores. Então, por mais que o torcedor questione e aponte os jogos em que o Atlético acabou sofrendo tropeços, foram os jogos contra o Coritiba e contra o Cruzeiro, é um time que o desempenho fala por si só. 7 vitórias, 1 empate em 10 partidas disputadas. Fecha então o comentário com hashtag Fica Filipão. Hashtag Filipão faz um ótimo trabalho em 2023. Elton Novaes. Ô Elton, você lembrei de Karate Kid. Boa tarde. Por quê? Boa tarde. É o lixo assoalho. A esquerda. A direita firme. A esquerda firme. A direita firme. Lixo Não, peraí, deixa eu te assoalho. ajudar com esse negócio Lixo aí pra ficar mais assoalho. real. Peraí, nós Lixo, vamos dar lixo assoalho. Quem assistiu Karate Kid em casa sabe de que eu tô falando. Eu acho que teve um... tem um aqui, ó. Dá pra mostrar. Minha camiseta aí, pô. Aqui, ó. Bom. Direita. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Vai lá na câmera, limpa a câmera. Passa um paninho pra nós aqui, aí. A esquerda. Não é isso, A cara. direita, Sabe o que foi? firme. A A esquerda, esquerda, firme. Direita, isso. direita firme. Eu só não vejo desempenho, né, HG? Elton San. A gente não tem visto muito desempenho, né? não? A gente não tem visto qualidade em campo. A gente não tem visto mudanças de posicionamento. A gente não tem visto tirar o melhor de cada um dos atletas. A gente não tem visto criatividade. A gente não tem visto jogadas elaboradas.
quanto o resto, enfim. Mas só um detalhe sobre o que o Breno falou a respeito do Fortaleza, eu vou voltar só 2 casinhas para trás, que o Fortaleza vem sem 6 jogadores. É melhor o Atlético ficar atento, porque lá tem um grande treinador, um excelente treinador. Ih, rapaz, tô muda entendendo jogador, a letra, hein? muda jogador, entra jogador, coloca time alternativo e o time continua mostrando o mesmo tipo de desempenho, o mesmo tipo de jogadas, as mesmas movimentações, ou seja, um time muito bem treinado e que não fica aguardando o disparo de um craque, o lampejo de um grande jogador, a movimentação correta de um jogador que é acima da média do futebol brasileiro, que a gente sabe de quem eu estou falando, todo mundo sabe. Tem 2. Enfim, tem 2, né? Tem 2, então todo mundo sabe. Aí pega e consegue vitórias, consegue resultados, mas quando tem que sair de um jogo que foi armado para pegar e anular as principais peças, lembra do Cruzeiro. O Atlético foi encaixotado por alguns adversários aí. Curitiba, depois que fez o primeiro gol, tomou o primeiro gol. Não vai lembrar de outro jogo. Então, detalhes. Ele não consegue lembrar de outro jogo. Não, mas Só tem esses 2 para ele citar. Eu tô pegando o recorte dos 10 que hoje pesam e muito na classificação atual do Atlético. E pesa também quando a gente vê que hoje vai estar banco contra banco, tem o Vojvoda de um lado e o Filipão do outro. Cuidado, tem agora. uma coisa, só rapidinho. rapidamente que eu não posso perder a chance de falar sobre isso. Tem uma coisa que eu reparo nas pessoas, não sei se o Pisquila pode mostrar, fica de perfil, olha pro Adilson lá. Quando o cara tá nervoso, acontece isso aqui, ó. A veia, né? Aqui, ó. Não, a veia não. O pescoço vermelho. Fica com o mesmo. pescoço vermelho. Isso aqui é quando a figura está vivendo um alto nível de estresse, acontece isso com algumas pessoas. E eu senti que há um estresse ali. Eu quero ouvir Desculpa eu já ia te falar o atrapalhar. Vojvoda. Desculpa te atrapalhar. Mas você é melhor Não, que o você nem Vojvoda. atrapalhou, na Não, verdade. porque Eu nem comecei. Eu vou te interromper. Quer me dar uma réplica? Não, fica à vontade. Porque eu fico preocupado com o Elton. Por quê? Porque o grau de óculos que o Elton está usando tá errado. Ele não está vendo o Atlético conseguir nada. O Atlético não tem nada, não tem eficiência, não consegue vitória, não consegue nada. Aí ele cita 2 jogos de agora e ele esquece de jogos que aconteceram lá atrás. O Atlético poderia ter uma situação melhor se vencesse o Vasco. Dentro de casa, o Vasco. O Atlético poderia ter uma situação melhor se vencesse o Red Bull Bragantino em casa. O Atlético poderia ter uma situação melhor se vencesse o Santos fora de casa. Mas sabe o que é? É a indignação seletiva. Ela é seletiva. Curioso. Quando tem um cara que ele não gosta no banco de reservas, e aí é pura implicância. E aí? Porque o time hoje é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Melhor do retorno. Tem a melhor campanha do 2º turno da competição. Diminui e anda a passos galopantes rumo ao G4 do Brasileirão. Mas os caras querem encontrar problemas. O que eles querem é encontrar pelo em ovo. Hoje, eu quero ver, Elton. Se ele ganhar do Vojvoda, eu quero ver qual será o seu discurso amanhã. Se mostrar desempenho e alguma mudança tática. Não, é só resultado, é só isso então Mas que importa. é isso que importa. É só isso que importa. Então tem contradições direto aí Não, nessa historinha demais, porque ele citou Fala jogos sobre ele, ainda, aí todos vão me xingar. Boa tarde, né, Ah, para os você não vai nossos falar, não. telespectadores. Você vai falar o nome dele de novo. Você citou jogos da era Cudê ainda. Nem pensei nisso. É o Eu só sonho. pensei que foram jogos no início do ano. Não, imagina, Eu Thiago. nem fiz essa seleção. Pois é, curioso. Reconhecimento veio, É valor. curioso você pular Corinthians, Cruzeiro, Coritiba e América. Corinthians eu posso citar também na Copa do Brasil. Luiz Felipe Scolari. Corinthians Mas também, Reconhecimento Brasil, eu posso veio, citar hein? também. Mas tudo bem, isso aí é porque você disse que o Elton, ele direciona as críticas quando tem alguém que não gosta do banco. E a gente sabe de todo o seu apreço pelo Eduardo Cudê. Eu acho que esse jogo de hoje ele tem duas grandes questões. A primeira, a gente não sabe como que o Fortaleza vai reagir. É sempre muito complicado quando uma equipe vem de uma pancada, de uma perda de título, igual aconteceu com o Fortaleza. E uma questão importante para o Atlético. O Atlético vem de 2 jogos em que, na minha opinião, dentro daquilo que é a proposta do Luiz Felipe Scolari, o time foi muito bem, mas contra 2 times que gostam de propor o jogo, que gostam de marcar alto. O Fortaleza, o Vojvoda já colocou o time para jogar desta forma e também sabe colocar o time para dar a bola para o adversário. Um exemplo, quando ganhou contra o Cruzeiro aqui no Mineirão, ele fez exatamente dessa forma. Então, e foi mudar essa chave depois dos 20 minutos do segundo tempo, quando aí conseguiu fazer o seu gol. Então, é uma equipe que pode apresentar uma característica diferente das 2 equipes que o Atlético enfrentou. E aí eu entendo que o Atlético se sente mais à vontade quando enfrenta equipes que gostam de marcá-lo dentro
dentro do seu próprio campo de defesa. Sabe a impressão que eu tenho? Primeiro você fala, depois eu só pergunto. Eu quero queria te fazer uma pergunta entrar pra no te meio deixar dessa... avermelhado No também. meio dessa discussão aqui do Filipão, né? Você tá com quem? Não, é porque eu vou falar não a minha opinião, eu vou falar do torcedor, que eu acompanho muito de perto o torcedor. Não, não é mureta não, demais, depois eu cara. falo a minha. Depois eu falo a minha. bom. A do torcedor. Hoje o torcedor do Atlético, o Filipão ainda não conquistou o torcedor do Atlético. Não. Essa é uma grande verdade. E muito pela maneira com que ele lida. Ele não tem um determinado respeito, vamos dizer assim, entre aspas, em algumas coletivas, quando ele se refere ao torcedor. Quando ele vira e fala assim, se o torcedor quiser saber ou não quiser, problema é dele. Isso incomoda o torcedor. E outro detalhe, a passividade que ele teve na derrota pro Cruzeiro na coletiva, o torcedor não esquece isso. Ele queria ver um treinador indignado pela derrota, que reclamasse das coisas. E o Filipão chegou ali e elogiou o Cruzeiro. Tratou como mais um jogo antes, importante dizer, né, Breno? E pro torcedor do Atlético, cara, esse retrato do Filipão tá marcado. Então, assim, ele vai ter que demandar um tempo, boas partidas, para ele poder tentar resgatar isso. E eu tô achando muito difícil. Eu também acho difícil. E é bom falar disso quando o time está ganhando, liderando o retorno da competição, para depois alguém não jogar na sua cara que você está sendo oportunista, que você só está falando por isso ou por aquilo. Mas eu prefiro... O Filipão não tem ainda... Isso que você falou, eu não propus porque pessoas, eles não entenderam bem o que você quis dizer. Eu ia propor que todos se levantassem e aplaudissem o seu discurso. E foi maravilhoso. O Elton, olha lá, o Elton tá querendo me interromper, mas não deixou eu falar. Enfim, o Bolivar fala uma coisa, O que o que o Filipão Bolivar ainda fala? não conseguiu ter uma identidade com o Atlético. Mas porque ele não quer, cara. e Ele isso é não uma quer. realidade. Cara, Mas o é Filipão difícil trata o demais, futebol, na minha cara. opinião, o Filipão trata o futebol como mais uma atividade na vida dele, como acordar, escovar os Gagê. dentes, tomar um café, almoçar, passear com Eu o cachorro. discordo. Aqui, lá no Rio Grande do Sul, não era assim, não. Aqui tem sido assim. O acho que Galante seja, não. acabou de destacar, de chegar na coletiva, Vai falar depois de lá uma no vitória, Grenal, uma que era derrota, um um jogo. empate, e dizer, Eu torcedor quero- do entender bem, não quer. aqui. Não é assim, não pode ser assim. Eu cara. fico falando tudo isso aqui sobre o Filipão, mas eu quero muito chegar aqui num dia no programa e elogiar o Filipão dando nó tático em um adversário. Eu quero muito chegar aqui e fazer alguma coisa nesse sentido. E também ver o Atlético utilizando melhor as peças que tem, em todos os seus sentidos. Buscar isso. E isso é dedo de treinador, é trabalho de treinador. A gente já citou aqui Eu tenho nó exemplos. tático. Por exemplo, o Tite. Nós já falamos a respeito disso. Ele no Flamengo, o Flamengo já teve derrotas, já teve situações adversas, mas ele tem conseguido tirar o melhor de cada um dos atletas que ele tem nas mãos, que estavam com astral baixo. Quando ele elogia o Zaratio, parabéns! É isso que ele tem que tentar resgatar. O Zaratio passou por um problema de dificuldade e quando é mental, é um problema gravíssimo que a gente tem que ter um cuidado enorme ao falar do atleta. Então, se ele está tendo esse trato com o Zaratio, parabéns. Eu quero ver muito do Filipão. Mas até agora, são 23 ou 24 partidas? 23 jogos. 23 partidas. 23 partidas, vai para 24 hoje. Eu ainda não vi em momento nenhum algo que eu pego e falo assim, caramba, que bacana Mas, esse Eltinho, atleta. eu vou discordar de de você numa verdade. situação, cara. De verdade. Porque quando você disse que o Filipão não conseguiu ser melhor taticamente do que seus adversários, eu acho que ele foi contra o Palmeiras do Abel Ferreira, que pra mim é o melhor treinador do futebol brasileiro. Você mesmo já E um destacou segundo que o ponto gol, eu acho o gol importante. no primeiro minuto mudou muita coisa. E a gente Mas é a sabe que estratégia isso muda. dele, essa pressão inicial. Ele faz isso nos jogos dele, tem feito, pelo menos o Atlético, nesses jogos mais recentes. E o segundo ponto que eu acho é que ele consegue extrair muito dos dois principais jogadores do Atlético, que são Hulk e Paulinho. Eles têm 13 e Já 11 funcionava gols antes dele no chegar aqui. Campeonato Então, mas Brasileiro. isso é um Eles ano, têm Thiago. 24 Thiago, gols Thiago, juntos Thiago, no Campeonato Brasileiro. Tá o ano tirando, desses tá dois. tirando Porque leite ele de tem- pedra o Peraí, Filipão, peraí, hein? peraí, Puxa peraí, vida. Mas eu nunca disse isso. Eu preciso falar da Gran Canaria, vamos continuar essa discussão. Calma, que vocês estão começando a ficar exaltados. Olha o pescoço do Elton, se liga. Não tem condição. Seu carro está protegido. E eu quero dizer, com uma proteção completa, com retorno em domicílio, panes, para-brisa quebrado, por exemplo, tem proteção e uma assistência 24 horas de verdade. Você tem aí. Se ainda não tem, chegou a hora de conhecer a Gran Car. A Gran Car é uma empresa com mais de 10 anos de mercado sólida e com uma equipe nota 10 que está sempre pronta para cuidar da sua família, de você, do seu carro, como ninguém mais faz, hein? E olha só que a Gran Car preparou para você os 10 primeiros que entrarem em contato agora. Atenção,
vão fechar a sua proteção veicular com taxa zero de adesão. Não vai pagar adesão. É isso mesmo. Agora, se você não for um dos 10 primeiros, fique tranquilo, você ainda pode ganhar 50% de desconto. Se ligar agora, os primeiros 10 não tem adesão. Se não quiser ligar agora, pode ter 50% de desconto na adesão, mas corra que é por tempo limitado. Acesse o QR Code que está lá no canto, tá? Lá no cantinho. Aparece lá no canto da tela e seja um cooperado Gran Car. Proteja seu carro, você e sua família com Gran Car Brasil. Olha o QR Code lá, aponte a câmera, porque os 10 primeiros não pagam taxa de adesão. Bora pra Gran Car, daqui a pouco nós vamos... Aliás, deixa eu só encerrar essa discussão aqui, André, antes de saltar para o próximo assunto, porque senão o Elton fica depois com raiva de mim e atrapalha o nosso almoço. Por gentileza, Eltinho. Não, era só amarrar com o Thiago ali, porque eu vejo o Paulinho e o Hulk jogando bem desde o primeiro momento que eles estrearam na temporada com a camisa do Atlético. O Paulinho vem muito bem, trabalhou muito bem com o Kudê, o Hulk da mesma forma, e agora tem essa sequência. E eu acho que pegar esses dois atletas e falar que, o Filipão tá tirando o melhor deles. Não, eles já estavam produzindo isso pela eficiência deles e pela prateleira que eles ocupam no futebol brasileiro. Que eles estão lá no alto. Não, na Libertadores o Paulinho foi artilheiro e não era o Filipão. Não, peraí. O técnico anterior também tirava. Mas o atual tira também, cara. Não é demérito isso, não. Fazer com que o Paulinho e o Hulk façam gol, eu não acho que seja demérito. Eu só discordo disso com o Elton. Em relação a não tirar o melhor dos jogadores. Ele tira, cara. Não, eu acho... O Paulinho e o Hulk estão bem, Veja bem, eu considero honestamente. O estilo do Filipão não me agrada porque eu sei que não é o que a maioria, embora eu goste de uma retranca muito bem feita, mas o que o torcedor do Atlético quer, ele nunca vai entregar. Esquece. Ele nunca vai entregar. Nem essa questão da indignação, de ser aquele cara visceral que o Atlético adora, ele não vai entregar isso nunca. Tá caminhando pro final da carreira, é mais uma atividade, é mais um clube. Não vejo nada demais no trabalho dele, de uma entrega como eu vejo, por exemplo, em campo o Paulinho, o Hulk, o Zarate, o Batalha, sabe? Até o Saravia, com sérias limitações, é um cara que se entrega muito. Mas enfim, isso é outra história para um outro momento. Agora, eu devo admitir que o Arana não tem queda de rendimento, é um monstro. Mas o Saravia melhorou um pouquinho. O Otávio tá batendo um bolão, hein, Otávio? Eu critiquei outrora aqui, mas tá batendo um bolão, hein, Otávio? Cê é louco, nego velho. Você tá demais, tá voando, dentro e fora de campo. Mas tá bem mesmo. O Batalha chegou, baita jogador, uma pena ter se machucado. Por exemplo, o Rubens tá me agradando. Eu devo admitir que, tá no time do Felipão. Hulk, Paulinho, Zarate pra mim é monstro. Zarate é acima da média. Então eu tenho que admitir. Agora, se você também olhar para um monte de outros jogadores que não estão rendendo, aí também é no time do Felipão. Né? Jogadores encostados, mas estão encostados porque o Filipão não vai com a cara, no treino não tá nem aí, no dia a dia não tá nem aí. Por que encostou? Né? Por que o Patrick não é usado? Né? Por que mesmo necessitando de ter um homem de frente, um atacante que ele gosta tanto, por vezes o Allan Kardec é ignorado, que aliás o custo-benefício do Allan Kardec e do Vargas precisamos discutir daqui a pouco, precisamos discutir. O Breno Galante levantou a mão, quem pede recebe para encerrar o assunto. Só para eu ser justo aqui, né? Porque eu fiz as críticas ao Filipão, mas eu quero também levantar um outro aspecto aqui. O Filipão chegou no Atlético com um elenco que não foi montado por ele e a todo momento ele dá essa indireta na coletiva, quando ele fala que ele não tem algumas peças com a característica do jeito que ele gosta, mas aí de outra forma ele vira e fala, mas eu gosto do elenco porque é o estilo Filipão para poder não ficar mal com o elenco. Mudou de opinião, né, Valor? Para não ficar mal com o elenco ele fala isso, mas ele sente falta de algumas peças. Esse é um ponto. As lesões do Atlético, o Filipão, se repetir o jogo hoje, vai ser o terceiro jogo que ele não consegue repetir o time. Por causa de lesão e cartão. Isso prejudica o desempenho de um treinador? Claro que prejudica. E agora, olhando outros lados positivos. O Rubens cresceu nesse time do Atlético, entrou agora, para mim não pode deixar de ser titular. Eu também jogos, com você. Dois jogos. Não, mas já é importante. Já estava aqui mas já é importante. Não usava. Mas é importante. Jogando na dele. Jogando uma situação diferente. Foi para você que o Rubens disse que é ali que ele gosta de jogar? Não foi para mim não. Mas, Rubens, a gente vê o Zarate agora ganhando moral com ele de novo. O Batalha, regularidade tremenda, né? Que muita gente não se lembra mais do Alan. Com a chegada do Batalha e o Otávio fizeram ali. Até ter a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro.
Então ele começou a ajeitar a parte da defesa. Ele tem alguns méritos, o Filipão, só que ele é um treinador de resultado. É 1-0, beleza, ganhou, e o torcedor quer um treinador de espetáculo. Ele quer ver um time Eu não sei se quer de espetáculo, não. Eu acho que é um conseguir. misto das duas coisas. Agora, é aquilo que nós dizíamos aqui há alguns dias. Se o Felipão consegue, daqui a pouco, dar uma arrancada, o sprint final, classifica o time num G6 ou num G4, eu acho que a direção não tem argumento para chegar e demitir. Concordo. Aí ele fica pro ano que vem. E eu não sei se... Então vai pelo resultadismo, tá? Você me entregou performance, não me entregou performance, mas me entregou resultado, você fica. Até porque, imagina só, vamos imaginar, o Atlético está na Libertadores. Aí, reunião no final do ano, os caras, ó, Filipão, te agradeço pelos relevantes serviços prestados, nós estamos na Libertadores, mas nós vamos encerrar o ciclo com você. Faz sentido? Pela maneira que eles trouxeram o Filipão? Não. Sem um critério, então eles não teriam um critério para demitir. Ficaria uma situação muito curiosa. A mesma coisa lá no Cruzeiro com o Zé Ricardo. Se consegue permanência, mas daqui a pouco uma Sul-Americana, você vai chegar e vai dizer o quê? O contrato do Zé Ricardo é até quando, Valuzão? Até dezembro de 2024. Exatamente. Então, é o risco que se corre quando você traz, que é o risco de você ter que ficar depois. Enfim,